Queridos amigos, sejam bem-vindos ao programa Jesus e o Espiritismo, com a apresentação de André Luiz Querini Vilar. Possamos, no estudo de hoje, mergulharmos nesta obra fantástica, que é o livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Se você ainda não tem este livro, adquira, estará ajudando a editora, estará ajudando na publicação de outras obras e estará também te ajudando, mergulhando neste livro que tem tanta coisa interessante, tanta coisa maravilhosa. Nós estamos no capítulo estudando a China milenária. Hoje vamos ver Confúcio e Lao Tse. Mas antes de entrarmos propriamente na leitura e na interpretação, eu gostaria muito de convidar os amigos, as amigas que ainda não conhecem o trabalho que temos na cidade de Itapira, no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Até o presente momento, já escrevi 4 livros. Momentos de reflexão à luz do Espiritismo, O Poder da Liberdade, Passos de Luz, A Conquista do Hoje, e agora está vindo a lume a segunda edição, o segundo volume, melhor dizendo, do Passos de Luz, que é um livro no formato de bolso com mensagens para o dia a dia. Quando você adquire um livro, os direitos autorais foram doados para a TV A Caminho da Luz e também para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. E quando você adquire uma dessas obras, está ajudando diretamente a mantermos o que nós temos aqui em Itapira, as atividades do centro, a divulgação da mensagem pela web. Então gostaria muito que conhecessem a nossa loja virtual, loja acaminhodaluz.com.br. Lá você encontrará não apenas as minhas obras, muitas outras obras. E eu faço um convite especial para nos ajudar neste momento em que nós estamos passando por tantas incertezas, por tantas turbulências. A sua ajuda ela pode ser fundamental para continuarmos as obras que já temos. Falamos há pouco da TV A Caminho da Luz. Se você ainda não conhece o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você vai encontrar na comunidade o cartaz atualizado com a nossa grade de programação. Quase todos os dias nós temos um programa inédito ou um programa ao vivo. Então ali você vai poder acompanhar as atividades que nós temos via web. Hoje, nesta altura que a vida está tão corrida, que nós temos pouco tempo às vezes para nos dirigirmos a um centro espírita, hoje nós temos um mecanismo da internet que nos aproxima, que nos ajuda na compreensão, já que às vezes eu não posso estar em determinado lugar. Então ali você vai poder ver na comunidade do canal a nossa programação. E aproveite para se inscrever no canal, aproveite para habilitar as notificações, porque além de você acompanhar a programação pelo cartaz, você também poderá pela notificação no teu e-mail, recebendo os alertas de quando temos novidades. Como dissemos há pouco, nós vamos ver sobre Confúcio e Lao Tse. Fala-nos Emmanuel. Confúcio, na qualidade de missionário do Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades de compreensão. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse, que fora por sua vez um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. No Kan Ying de Lao Tse, eis algumas de suas afirmações que nada ficam a dever aos vossos conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Na estrada da inspiração, eles caminham juntos e o sábio lhe recebe as ideias, que enchem a vida de alegria e de bens. Aqui observamos que aquela comunidade também recebeu vários personagens que marcaram e muito a história, não apenas da China, mas do povo da raça amarela também. A mensagem de Lao Tse não ficou apenas para os chineses.
Quando nós falamos da raça amarela, chega aquela parte da Ásia, pega uma parte do Japão, uma parte da Coreia, que hoje é dividida em duas, Coreia do Norte, Coreia do Sul, divulgando esses pensamentos. E aqui Emmanuel, ele traz para nós um pensamento de Lao Tse, que Confúcio se espelhou muito para a propagação da sua mensagem. Confúcio veio depois e encontrou muita incompreensão, muita dificuldade. Se na atualidade é difícil levantarmos as bandeiras que hoje nós procuramos levantar no Espiritismo, imagina milênios atrás que não tínhamos a compreensão que nós temos hoje. Era uma dificuldade muito maior. E estes personagens não foram compreendidos na sua totalidade no momento em que estiveram conosco. A incompreensão, o aborrecimento, as dificuldades eram muitas. E aqui fala de um personagem que igualmente também sofreu para aclimatar a sua mensagem para aquele povo. E aqui nós vemos um pequeno trecho de Lao Tse remontando no passado o que nós estudamos hoje. Compreensão de um Deus justo, de um Deus bom, compreensão dos sábios que nós temos do nosso meio, que veio para nos instruir, que veio para nos iluminar, que veio para mostrar o caminho a ser seguido. Então são pensamentos que caminham conosco há muito tempo. Hoje, estes personagens são personagens históricos e lendários naquela coletividade, como a China e os países em torno da China, e que tem coisas que até o Espiritismo prega com muita familiaridade e que nós, não estudando a sua origem, imaginamos que é uma coisa dita por Allan Kardec apenas, é uma coisa ensinada por nós os espíritas apenas. E não, se eu pegasse esse trecho e não dissesse a sua origem, a sua fonte, muitas pessoas poderiam pensar que foi escrito por algum espírita, que foi recebido por algum médium espírita, que está em algum livro espírita, porque nos convida a pensarmos doutrinariamente nesse assunto. Então nós começamos a ver a familiaridade. E o último parágrafo do nosso primeiro bloco, falando ainda sobre este tema, Emmanuel nos fala: Lao Tse, de cujos ensinamentos Confúcio fez questão de formar a base dos seus princípios, viveu 6 séculos antes do advento do Senhor. E em face dessa filosofia religiosa, avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, não obstante todos os seus sacrifícios. Então, Confúcio baseou-se em Lao Tse. Confúcio veio aproximadamente 600 anos antes do advento do Cristo preparar caminho para a mensagem que Jesus viria deixar-nos depois. Jesus não há registros que passou pela China, por exemplo, mas é evidente que o seu magnetismo percorreu toda a Terra. Eles, os chineses, como a grande massa da raça amarela, não são cristãos e não compreendem o Cristo. Mas isto não faz com que Jesus deixe Deus respeitá-los, isto não faz com que Jesus deixe abandonados à sua própria doutrina e aos seus ensinamentos. Jesus, quando esteve próximo de vir, ele preparou nos vários pontos do globo, nas diferentes culturas, os seus missionários diretos. Aqui ele usa até uma palavra, o porta-voz ou porta-vozes, já que era mais de um, para que viesse em regiões diferentes deixar a mensagem da paz, a mensagem elucidativa, como vimos, por exemplo, o povo de Israel, a cidade dos profetas, Jerusalém, o anúncio da vinda do Senhor,
O anúncio da vinda do Messias percorreu aquela tradição, aquela história, séculos antes do advento do Cristo. Então, esses grandes movimentos que tivemos de tempos em tempos, e o maior evento espiritual que a Terra teve foi o advento de Jesus, com a sua lei de amor, com a sua lei de justiça. Às vezes nós imaginamos e às vezes até propagamos ou aceitamos aquela ideia. A Terra está perdida, porque é tanta delinquência, é tantas mortes, são tantas pessoas extraviadas para o caminho dos vícios, seja do álcool, do tabaco, das drogas, seja a sexualidade sendo encarada de modo tão irresponsável, a criminalidade aumentando dia após dia, que imaginamos que a coisa está perdida. Mas por aqui nós vemos que o nosso governador espiritual, que é Jesus, ele não pode ser visto apenas e tão somente do ponto de vista religioso. Jesus, ele é mais do que isto. Jesus, ele foi um grande sábio. Jesus foi um grande filósofo. Jesus, em primeiro lugar, ele não fundou religião nenhuma. Jesus, ele não tinha um templo para poder ensinar aos seus discípulos, aos seus apóstolos e aos seus seguidores. Jesus, ele usava a natureza. Jesus, ele utilizava as grandes cidades, as aldeias, as vilas, para levar a sua mensagem de amor. Ele não escolhia uma classe social, ele não preteria com quem desejava estar. É esse Jesus que nós temos que ter, porque Jesus, a visão que os religiosos têm na atualidade de Jesus, é uma visão muito deturpada. Inclusive, nós, os espíritas, precisamos atualizar. Quando nós vemos uma página como esta de Emmanuel, nós vemos o trabalho que Jesus teve e tem em prol da coletividade. O planejamento. Se hoje nós temos tantos espíritos reencarnados, viciados, com as dificuldades neurológicas, comportamentais, é porque Jesus vê no seu planejamento também divino uma finalidade de nós passarmos pelo que estamos passando. Mas não esqueçamos de que todo o mal, toda a dificuldade tem um momento que ele cessa. A Terra saiu do primitivismo com o advento do Cristo e sairá do mundo de provas e expiação dentro em breve. Não sabemos quanto tempo mais, mas nós estamos seguindo a um cronograma divino em que todos nós somos chamados ao trabalho. Por isso que ele nos fala, todos são convidados, todos são chamados. Agora, se eu vou me fazer escolhido, depende das minhas escolhas. Não saia daí não. Nós vamos para o intervalo e no retorno nós veremos o Nirvana, que é um outro capítulo também, um outro item muito interessante de estudarmos e que vai gerar para nós grandes conhecimentos. Já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo. Vimos no primeiro bloco Confúcio e Lao Tse e agora nós vamos ver um pouquinho sobre o Nirvana. Mas antes, eu gostaria de deixar o WhatsApp do programa, 19 997 782794. Esse WhatsApp ele tem duas finalidades. Ele tem a finalidade de você, o nosso querido telespectador, o nosso querido ouvinte, de entrar em contato, mandando a sua mensagem, mandando a sua sugestão, mandando a sua dúvida, como através do WhatsApp você também pode cadastrar na sua agenda de contatos, mandar o seu nome e a sua cidade e receber diariamente uma mensagem através da nossa lista de transmissão. Não é grupo, porque grupo no WhatsApp todo mundo fala, todo mundo posta e às vezes uma coisa importante passa batido. A lista de transmissão você vai receber diariamente uma mensagem. E se você quiser responder, você vai ter toda esta liberdade. Recebendo a mensagem, você vai poder compartilhar, você vai poder divulgar, e é desse modo que nós vamos espalhar a mensagem de otimismo, a mensagem positiva, a mensagem de autoajuda que nós tanto necessitamos. Emmanuel, falando sobre
o Nirvana, ele nos afirma: para fundamentar devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. Quando Emmanuel utiliza o termo estagnação do povo ou do espírito chinês, ele não está dizendo que o chinês, por exemplo, que aquela coletividade está atrasada ou que esteja parada no quesito evolutivo. Quando ele fala a palavra estagnação, é que eles começaram num ascendente espiritual de compreensão, mas em devido momento mantiveram em linha reta. Tanto é que a base chinesa hoje, em pleno século XXI, segue fielmente o postulado de Siddhartha Gautama, o príncipe indiano que nós conhecemos como Buda, que veio antes do advento do Cristo. Então eles estão seguindo até hoje uma mensagem com milênios. Você do outro lado pode me perguntar: mas André, qual é a diferença deles para nós os espíritas? Já que nós seguimos também um homem que passou por nós há mais de 2000 anos. O espiritismo tem como base Jesus, mas não ficou só em Jesus. A pessoa que é budista, por exemplo, segue o ensinamento que não houve modificação no curso desses milênios. Nós, no Espiritismo, temos em Jesus a base, temos em Jesus o nosso modelo, temos em Jesus o nosso guia, mas nós temos diariamente atualizações vindo do plano espiritual, obras, palestras, cursos, exposições. A espiritualidade, de quando em quando, vem mostrando para nós os ensinos de Jesus com um olhar mais apropriado à atualidade. Então o Espiritismo ele não parou no seu tempo. Nós temos em Allan Kardec, junto de Jesus, a nossa base, mas acreditamos fielmente que Chico Xavier é o seu complemento natural. Então só o Chico trouxe para nós 500 obras. Os contemporâneos de Allan Kardec, como por exemplo Leon Denis, Camille Flammarion e outros personagens mais, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, Alexander Aksakoff, os contemporâneos de Chico Xavier, como Zilda Gama, Ivone Pereira do Amaral, e outros companheiros mais que vieram consolidar, e temos na atualidade, hoje em menos número, aqueles médiuns latentes, mas ainda temos as informações vindo diariamente até nós. É evidente que precisamos separar o joio do trigo, o certo do errado, mas as informações vão vindo. Esse povo não. Esse povo parou nesse modo de pensar. Não estamos dizendo que nós, os espíritas, aqueles que creem no espiritismo, é mais do que os chineses que creem nos ensinos de Buda, mas eles seguem uma linha que há milênios é a mesma. O que se falava há 500 anos atrás é o que se fala hoje. O que se falava na época do Cristo é o que se fala hoje. No Espiritismo, não. O que se falava no início do século XX, hoje já é interpretado de outro modo. Não é melhor, não é pior, mas é compatível com a nossa mentalidade. Tanto quanto eles pensavam conforme a mentalidade do século XX. Então, tudo tem uma evolução desde que o progresso não pare. Se eu acreditar que toda a verdade está em apenas Allan Kardec, o Espiritismo também fica estagnado. Allan Kardec, em momento algum, estará desatualizado ou superado. Muito pelo contrário. A mensagem de Kardec é para os próximos séculos a fio. Porém, a mediunidade de Chico Xavier ampliou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a compreensão de o Evangelho segundo o Espiritismo, complementou, não superou e nem atualizou, complementou. Allan Kardec foi a base. O Chico e outros personagens estão edificando aos pouquinhos as paredes. Continua Emmanuel. De um modo geral, é o culto dos antepassados, o princípio da sua fé. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da crença na imortalidade, porquanto de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum, associado à existência do indivíduo mais obscuro.
A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é, aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. O budismo, ele não tem apenas uma corrente, ele tem várias segmentações. Não tem a que seja melhor ou a que seja pior. São os estilos que o seu adepto ele se sente mais confortável. Enquanto o espiritismo é um só, às vezes dizemos assim, espiritismo kardecista. É um termo errado, porque se eu sou espírita, automaticamente eu já sou kardecista. Não existe um espírita que não siga as obras de Kardec, porque se eu sou espírita e não sigo Kardec, eu não sou espírita. Eu não posso frequentar um culto, sendo que eu não compreendo o pai daquele culto. E para nós, os encarnados, Allan Kardec não deixa de ser espiritualmente o pai do espiritismo. E temos na figura do Espírito da Verdade o grande maestro de toda esta orquestra. Então, o budismo não. O budismo tem suas correntes, tem as suas fileiras, e o Nirvana, este estado de paz, esta busca pela paz, esta busca por esta região espiritual, fez com que fosse um grande problema coletivo para aqueles que se auto-intitulam o budista. A filosofia budista tem uma grande diferença para nós os espíritas. Ambas são doutrinas que creem na vida após a morte. Ambas são doutrinas que creem na reencarnação. Portanto, são reencarnacionistas, mas com uma diferença que faz toda a modificação do seu conceito. O budismo prega que se eu não aproveitar corretamente a minha existência, eu posso, numa próxima existência, coabitar um corpo de um animal em forma de punição. E o espiritismo parte do pressuposto que a partir do momento que eu chego na condição hominal, não existe retrocesso. Eu não retorno a um reino inferior. Eu posso sim vir com um corpo mutilado, com uma mente deteriorada, com problemas familiares, vários problemas nesse sentido, mas eu não retorno a um reino inferior. Eles já creem que retornam. É evidente que nós estamos falando de uma cultura que há milênios é pregada do mesmo modo. Isso foi colocado naquela coletividade em modo para, olha, se não acertar, se não fizer o bem, se não se ajudar, você pode voltar num corpo de um animal. Então era mais uma forma de dar medo do que mostrar a realidade como ela o é. E encerra Emmanuel dizendo, o Nirvana, examinando em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos, nunca, porém, como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Cada individualidade, na prova, como na redenção, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e elevação dos seus próprios valores. Os que aprenderam os bens da vida e quantos os ensinam com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Então aqui Emmanuel nos fala um pouquinho a respeito do Nirvana, que é um conceito budista que há muito tempo eles pregam, mas que em determinado momento, pelo seu mau uso, pela sua má classificação e equívoco no entendimento, levou a um prejuízo de interpretação e, naturalmente, algumas atitudes que não caminharam corretamente. No programa que vem, nós vamos dar continuidade sobre a China, vendo agora sobre a China atual. É um assunto que interessa a todos nós. É um programa muito prazeroso de fazer e eu espero que seja também muito prazeroso de se assistir, de se ouvir. Aos amigos que querem acompanhar os nossos outros programas, acesse o YouTube da TV A Caminho da Luz.
youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se você já está assistindo pelo YouTube, deixe o seu like, comente e compartilhe. Estas pequenas coisas podem fazer a diferença na divulgação. Emmanuel, através do Chico, tem uma frase curiosa que nos afirma: a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. Não adianta eu guardar o conhecimento para mim. Ah, que bonito, eu acho o programa Jesus e o Espiritismo muito bonito, tem me tocado muito. Se está te tocando, se você tem achado que o que estamos falando é válido, é oportuno, é coerente, divulgue também no centro espírita que você frequenta. Divulgue também para os seus amigos que são espíritas. Não guarde a mensagem apenas para si. Talvez o problema de nós, os espíritas, está na divulgação. Precisamos divulgar mais. Do contrário, a mensagem vai ficar restrita a apenas um grupo de pessoas. Então, se eu puder fazer um pedido muito especial a você que está deste outro lado da telinha, ou as pessoas que estão nos acompanhando pelo rádio, do outro lado do rádio, passe a mensagem adiante. Passe, compartilhe. Quando estamos no ao vivo, transmita, compartilhe, divulgue, porque é desse modo que vamos levar a mensagem ao maior número de pessoas. Ao encerrar o programa, eu desejo que tenhamos uma continuidade de semana de muita paz. Eu espero todos no programa que vem para estudarmos um capítulo novo deste livro que não é novo, mas que tem tantas coisas atuais. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa.